ao Senhor? Podem sentar? Abre a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. A igreja está aí, está com frio? Aleluia. Glória a Deus, igreja. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1 em diante. Deixou, diz glória a Deus. Glória a Deus. Quem está sem Bíblia aí? Levanta a mão que está sem Bíblia. Por favor, aqui, ó. Isso. Aleluia. Glórias a Deus. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1. Aleluia. Todos acharam, igreja? Aleluia. Amém. Amém, igreja? Amém. Amém. Vai dizer assim, eu vou ler o versículo 1 e a igreja o 2. Bem alto, tá, igreja? É para você sair do frio, hein? Hã? Já de Lucas, capítulo 15, versículo 1. E aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Versículo 2. Os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Versículo 5. E achando-a, as põe sobre os seus ombros, E indo para casa, reúne os seus amigos, vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Versículo 7. digo vós que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por... Versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Versículo 9. E achando-a, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E eu vos afirmo de que, igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 11. E disse Versículo 13. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 14. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. 16. E Desejava saciar o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Versículo 18. Levantar-me e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 20. E levantando-se, foi para o seu pai. quando ainda estava longe,
viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ele. Pescoço e abençoou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, porque não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, a veste, E o homem um anel na mão e a ao barca barco no seu Trazei-me também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos. Versículo 24, bem alto. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e dança. Versículo 26. Chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão ao teu pai e mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo o pai, estava com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Versículo 30. Vindo, Porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Versículo 32, toda a igreja. Mas era justo alegrarmos nós e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Curva a sua cabeça. Ó Deus, nós te pedimos perdão pela nossa ingratidão, Deus. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra, que nos corrige, nos ensina, ela nos molda, Senhor. E amigo Espírito Santo, que nesta noite o Senhor venha falar ao coração de cada um através da tua palavra. Meu Deus, obrigado pela graça, pelo sacrifício, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E nós te agradecemos, em nome de Jesus. Aplauda, Senhor. Aleluia. Irmãos, eu quero começar lendo esse texto, falando desse texto que nós acabamos de ler, fazer a leitura, dizendo que sempre vai haver uma esperança para nós. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Independente da situação que vivemos, Glória a Deus. há um Deus que ainda olha por nós. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus ele está outra vez nas suas missões. Jesus ele está andando nas ruas de Israel. E Jesus ele está pregando a palavra. Jesus está ensinando. Jesus está fazendo o trabalho que ele veio fazer. A Bíblia vai dizer que Jesus, por Jesus ele ser de uma forma diferente dos outros homens que estavam naquela época, Jesus ele foi muito contraditado. Jesus ele foi muito contrariado. As pessoas daquela época, principalmente alguns grupos religiosos daquela época, não entenderam o que de fato representava a vinda de Jesus sobre aquele lugar. Mas para que nós possamos entender esse texto sagrado, a gente tem que voltar um pouquinho lá na história lá atrás, para que a gente possa entender de fato o que Deus ele quer nos ensinar esta noite. A Bíblia vai dizer que Deus ele envia Cristo para que Cristo fizesse um sacrifício, para que nós pudéssemos voltar outra vez a ter o direito do perdão, a ter o direito de estar diante de Deus, porque nós éramos separados de Deus. Todos nós aqui fomos destituídos da glória de Deus. Hoje nós estamos na graça de Deus, mas da glória todos nós fomos destituídos.
A Bíblia diz que Deus, ele inicia o seu projeto humano, seu projeto também celestial, e quando ele forma Adão, assim como o Leandro disse aqui, quando ele forma Adão, Deus, ele tinha um plano para o homem. Mas a Bíblia diz que Satanás, ele interviu nesse plano. Ele convence o homem ali no Éden, todos nós conhecemos, através da vida daquela serpente, daquele animal, e ele convence o homem a pecar contra Deus. E o homem pecando contra Deus, tudo aquilo que o homem estava vivendo naquele momento, não ia só de fato fazer um dano só a ele, ia também fazer dano a toda uma civilização. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele de imediato, ele tem um plano. Como Deus, ninguém nunca vai pegar ele de surpresa, ele tem um plano. E nesse plano, Deus, ele trabalha de uma forma diferente. Ele trabalha no passado, no presente e no futuro. A Bíblia vai dizer que Deus, ele de imediato, ele vai socorrer Adão. Ele desce até o Éden e ele vai conversar com Adão. E quando Adão, ele conversa com Deus, Deus, ele perdoa o pecado de Adão através do diálogo. Mas algumas coisas foram impostas naquele momento. O homem, ele tinha o domínio da terra, o homem tinha o domínio de todas as coisas. Mas por causa do pecado, da transgressão, por causa do pecado, o homem perdeu o domínio, o homem perdeu aquilo que estava sobre a sua mão, a procuração da terra. Sim. Estava na mão dele e ele dá ao diabo. Nós vamos ver que a Bíblia diz que Deus mandou a terra se sujeitar a Adão, e Adão tinha domínio a todas as coisas. Adão dominava os peixes, Adão dominava os animais, Adão dominava tudo. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele peca contra Deus, o domínio passa para Satanás. Por isso que nós vamos ver o texto que Satanás usa quando quando nós vamos ver a história de Jó, quando ele disse que ele estava passeando sobre a terra. Ele quis dizer ali, ele quis dizer que ele estava como Adão. Mas a diferença é que Deus tinha dado domínio, e Satanás, ele só estava apenas passeando. A Bíblia vai dizer que Deus, então, imediato, ele tem um plano para salvar a sua humanidade. Mas Deus, ele vai traçar esse plano com alguns tempos, dividindo os tempos. Isso nós chamamos o tempo da dispensação, o tempo da inocência, o tempo em que o homem pecou e não tinha ciências de algumas coisas. E a Bíblia diz que Deus tem que traçar um plano. E no decorrer desse plano, Deus, ele vai fazer inúmeras coisas para que, antes dele trazer o filho dele, antes que ele pudesse trazer o filho dele, ele vai levantar vários homens. Você vai ver a Bíblia Sagrada mostrar para nós que Deus levantou todos os homens possíveis para poder nos salvar. Mas a Bíblia vai dizer que todos os homens que vieram antes de Jesus, eles falharam e pecaram. E nenhum homem não poderia pagar a dívida que nós tínhamos. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele tem uma ideia, Deus, ele tem um plano no seu coração que é de trazer o teu filho que estava no céu para descer até essa terra pecaminosa, para nos redimir, para nos salvar e para nos levar de volta. A Bíblia vai dizer que quando Deus, ele vai enviar o seu filho, o mundo já estava entregue ao maligno. Os reinos já eram do maligno. Nós vamos ver que Jesus, quando ele é batizado por João Batista, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo desce sobre ele, o Pai fala com ele ali, ele ouve a voz, mas a Bíblia vai dizer também que ele, cheio do Espírito Santo, ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que no deserto o diabo oferece a ele tudo aquilo que nós hoje como igreja às vezes abraçamos e esquecemos de dizer não. A Bíblia diz que Satanás ofereceu para ele os reinos da terra. Disse para ele que se ele adorasse, se ele se prostrasse, os reinos, o poder, aquilo que eu e você muitas vezes quer, o mandar, o poder, estaria sob o domínio dele. E Cristo, ele não aceitou aquele poder. Ele não queria, ele não veio por causa dos reinos. Ele não veio para estabelecer uma coroa e ser um rei na terra e ele mandar nas pessoas. Não, ele veio para um propósito maior. Ele não veio apenas para comandar, ele veio para ser alguém diferente. Mas entende, irmãos, eu fiquei analisando isso juntamente com algumas coisas que eu aprendi na semana e é de fato. Deus sente sede? Não. Deus tem fome? Não. Mas o homem que ele criou, há algo dentro do homem que ele criou. Esse dispositivo faz com que você muitas das vezes seja limitado, sim ou não? Sim. Você tem fome, mas Deus não tem fome. Você tem sede, mas Deus não tem sede. E aí o plano de Deus para a salvação da humanidade tem que ser alguém que sinta o que o homem sente. Aleluia.
Por isso que você não pode exercer uma liderança se você não sentir o que o outro sente. A Bíblia vai dizer que é um plano. Você imagine Deus conversando com Jesus. E você imagine agora Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele sempre foi Deus, sempre vai ser Deus. E Ele nunca vai mudar. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, assim como Paulo escreve, Ele saiu da sua glória. Ele saiu do teu reino. Aleluia. Ele tirou a sua coroa. Ele tirou o seu manto real. Ele se fez homem para descer nessa terra para nos levar de volta. Aí quando nós olhamos para esse plano, é maravilhoso, porque nós ouvimos falar de Abraão. Abraão, grande homem de Deus, mas a Bíblia diz que Abraão mentiu. A Bíblia diz que Deus levantou Sansão, um homem cheio do poder, da força. E com força, Sansão ainda entregou o seu poder ao reino das trevas. E a Bíblia diz que Sansão pecou contra Deus. A Bíblia diz que todos os homens que Deus levantou, Salomão foi o homem mais sábio. A Bíblia diz que ele foi o rei mais sábio de todos os tempos. Mas ele pecou contra Deus, adorou Quemos e outros deuses. Trouxe idolatria para Israel. E nós vamos ver que foram homens fortes, sábios, homens inteligentes. Mas a Bíblia diz que todos esses homens falharam. Porque eram homens. Eram meros homens. E a Bíblia vai dizer que então, Deus ele vai agora trazer agora para a existência aqui da terra alguém que seria agora a imagem e semelhança dele e que cumpriria o propósito dele, que é o teu filho. Eu já vejo uma coisa diferente. A Bíblia fala no livro de Hebreus que Jesus, ao entrar no mundo, ele diz: eu não quero um templo, eu quero um corpo. Me prepara um corpo, me prepara um lugar de habitação. Porque o teu corpo é a morada do Espírito Santo. O teu corpo é a morada de Deus. Você é uma das criaturas mais perfeitas de Deus. Você tem o DNA de Deus dentro de você. Nós somos obras da mão de Deus. E nós vamos ver, interessante é que Jesus ele vai descer até o ventre de uma mulher. Por uma revelação de um anjo, Maria vai ficar grávida. E nós vamos ver o nosso Deus passar algumas fases importantes que o homem passa. Jesus passou pela fase de ser um pequeno embrião. Jesus passou pela fase de ser uma criança. Você imagina o seu Deus sendo carregado no colo. Você imagina Jesus, o seu Deus, tendo que ser tocado a fralda dele, porque ele tinha necessidades e ali tinha que ser feito da forma humana. Sim. Você imagina o seu Deus se sujeitando à matéria humana. Você imagina Jesus passando por tudo isso, tendo que ir para a escola, tendo que viver com os professores. Mas a Bíblia diz que Jesus vive até os 30 anos dessa forma, Leandro, como um homem. Por isso que ele é apresentado como Jesus, como homem, como Salvador. Ele é apresentado como Cristo, aquele que vai morrer na cruz, aquele ungido de Deus, que vai trazer de verdade aquilo que Israel esperava. Mas ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Aleluia. Ele é aquele que alguém esperava, que a sociedade esperava. Israel esperava o Messias. E a Bíblia diz que o seu Deus nasceu, o seu Jesus nasceu numa manjedoura. O seu Jesus, no dia em que ele nasceu, não vieram uma comitiva dos reis da terra para poder trazer nada a ele, sendo da sua própria cultura, do seu próprio povo, não. Foram 3 reis pagãos que vieram até ele. E a Bíblia diz que o seu Jesus e o meu Jesus começa agora. O seu Deus começa a ter uma vida humana para redimir o seu próprio homem. E isso é maravilhoso, irmão, sabe por quê? Porque você só pode entender de dor, você só pode entender de aflição, você só pode entender de preocupação, de alguma coisa que o outro passa, se você sentir o que o outro sente. O problema é, nós viemos até a presença de Deus, nós viemos até o altar, nós pregamos, nós dizemos que tem que ter uma vida de oração, nós dizemos que você tem que se arrepender do seu pecado, nós dizemos que você tem que fazer isso e aquilo, mas entenda, são homens pregando para homens, meu irmão. Você prega hoje, mas amanhã você vai sentir na pele. É Deus. Você fala hoje e amanhã você vai ter que passar pelo mesmo processo. E o interessante é que às vezes nós esquecemos isso. Às vezes nós se achamos super deuses. Nós achamos que nós, talvez por uma posição ou por alguma coisa que adquirimos, achamos que somos alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa. Jesus era Deus, continua sendo Deus. Aleluia. E não vai mudar, ele é Deus. Aleluia. Mas você é um homem. Glória. Mas ele mostrou uma coisa interessante. Ele mostrou que vale a pena morrer por mim e por você. Ele mostrou que vale a pena sentir a sua dor. Ele mostrou que vale a pena viver como você só viveu e como você vive. E se de fato, como homem, ele não suportasse tudo aquilo, nós não teríamos lugar no céu.
Porque você está aqui essa noite como um homem, não como um Deus. Há um pedaço de Deus em você. Há um DNA de Deus em você. Há algo de Deus na sua vida. Entenda isso. Mas você precisa, você precisa muitas das vezes quando você vem ao culto, quando você vai ouvir a palavra, você precisa tirar a sua mente, o seu coração da terra e começar a se conectar ao céu. Aleluia. O seu Deus comeu e come com os pecadores. Jesus causa um dos maiores rebuliços em Israel. Porque Jesus está no meio de um centro religioso. A Bíblia fala que existia zelotes, essênios, fariseus, existia o templo, existia várias sinagogas, existia vários lugares que se diziam que Deus estava ali, mas não havia manifestação do Espírito Santo. Não havia manifestação da cura do Espírito Santo. E muitas das vezes nós confundimos um culto onde você lê a palavra, mas não tem manifestação do Espírito Santo. Você até canta, mas o Espírito Santo não cura. Porque você talvez esqueceu quem de fato você é. E você muitas das vezes está fazendo a tua vontade. Você está sendo como um homem tentando trazer o teu jeito para que as pessoas mudem. E as pessoas só vão mudar quando elas forem convencidas pelo Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E Jesus, ele vai fazer isso como homem. Ele vai até João Batista e ele vê uma coisa interessante. João Batista é um profeta que prega duro, um profeta que tinha uma mensagem de arrependimento, mas a Bíblia diz que descia publicano, descia vários tipos de pessoas até João Batista arrependidos do seu pecado. E João Batista só podia lavar eles com água. E nada mais ele podia fazer. Você pode até ter uma palavra dura. Você pode até ter uma chamada dura. Mas se você não tiver a ajuda do Espírito Santo, você vai ser como um homem que você pegou e você lavou ele porque você viu ele com sujeira por fora. Mas Deus não veio lavar só nós por fora. Deus veio lavar nós por dentro. Glória. O problema é que nós, muitas das vezes, viemos à igreja e nós se tornamos religiosos. Você quer a mudança do outro quando você vê ele com uma bela roupa. Quando você vê ele arrumado. Quando você vê ele, não, agora ele tirou, ele não é mais um mendigo, ele tirou a barba, ele tirou agora aquela sujeira, ele tomou um banho, ele está cheiroso, ele não é o novo homem. Não, irmão. O novo homem não quer dizer porque você tomou um banho, trocou a sua roupa. O novo homem é no interior, meu irmão. Porque se você trocar a sua roupa, se você tomar um banho, se você tiver melhor, se você chegar aqui arrumadinho, mas o seu coração não tiver voltado a Deus, não houve mudança nenhuma na tua vida. Se não houver uma mudança no teu coração, nada mudou em você. Você pode ter o melhor carro, a melhor casa, você pode ter dinheiro, você pode ter a melhor roupa. Se não mudou o teu coração, se o teu caráter não mudou, você não é um novo homem. Você não nasceu de fato de Deus. Você está vivendo uma vida dupla. E o interessante é que Jesus, ele vai nos ensinar por duas coisas aqui nesse texto. Jesus está pregando e a Bíblia diz que Jesus, em toda casa que convidava ele, ele ia. Então, como Deus, ele tem que entrar em todos os lugares, sim ou não? Sim. Deus não pode fazer acepção de pessoas. Sim. A Bíblia vai dizer que Jesus é convidado para ir a uma casa, e nessa casa, Jesus vê que tem dois grupos de pessoas. Tem os limpos, os que se acham limpam, e tem os sujos. E os que estavam realmente sujos, e entendiam que estavam sujos. Jesus, ele poderia ser direto. Ele poderia dizer, olha Vinícius, você é santo, então você já está separado, você vai ser salvo. Ele poderia olhar para o Danilo e dizer, ó Danilo, você está sujo, e você agora vai para o inferno. Mas Jesus não agiu dessa forma. Porque se todas as vezes que Jesus fosse olhar para nós e ver a sujeira que está em nós, nenhum de nós estaríamos aqui. Jesus é humilde, ele é muito simples. Sabe o que falta muitas das vezes em mim e em você? A simplicidade de Cristo. Primeiro, não é só de você ter uma boa educação. Não confunda isso, você chegar e cumprimentar as pessoas. Não. Existem coisas que você tem que mudar dentro de você. E isso tem que ser natural. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Você pode vir à igreja, tem gente que vem à igreja, mas ela é hipócrita. Tem gente que fala de Deus, mas nunca conheceu a Deus. Meu Deus. Tem gente que professa uma fé nele, mas nunca de fato conheceu o caráter dele. Isso nós vamos aprender. A primeira coisa no texto é: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E o que Jesus estava falando que chamou a atenção deles? Aleluia! Jesus estava dizendo de casa? Jesus estava falando de carro? Jesus estava falando de dinheiro? Não.
As pessoas que vêm muitas das vezes ao culto, como nós, que eu estou aqui presente, nós viemos muitas das vezes com tantas feridas na nossa alma, com tantos problemas na nossa vida, que nem sempre nós viemos só por uma coisa financeira. Você veio porque a sua alma está aflita. Aleluia! Porque quem te convenceu de sair de casa? Eu não chamei o Valmir para vir para cá. Eu não chamei o Vinícius para vir para cá. E se o Espírito Santo não faz esse trabalho, você de fato não estaria aqui. Aleluia! Só que Jesus, a plateia de Jesus era uma plateia que ninguém queria. Era uma plateia que, para muitas pessoas, era uma plateia louca. Porque Jesus, de fato, estava com pessoas que tinham vários tipos de problema. Porque do que adianta, meu irmão, Deus, Ele te levantar ou me levantar, para você apenas colocar o seu terninho, sua gravata, ou a sua melhor roupa, e você viver por aí dizendo que você é homem de Deus, mas se você não ajuda ninguém, Aleluia! não adianta nada. Para que o médico ele existe? Ele ajuda porque tem alguém doente. Aleluia! Tem alguma área que alguém precisa ser tratado. E Deus permite que o médico seja levantado para quê? Para que ele possa tratar aquela área. E Deus especializa aquele homem, faz aquele homem, muitas vezes, estudar, passar noites. E nós, os agentes, aqueles que somos homens de Deus, aqueles que nós falamos que é homem de Deus, muitas das vezes temos a cura, muitas das vezes nós temos a receita certa para que a pessoa volte curada para casa, para que ela mude a vida dela. O problema é que nós, às vezes, como médico, não passamos a receita certa. Aleluia! E as pessoas voltam para casa tristes. Olha, uma primeira coisa que Jesus vai fazer: deixou ele se aproximar. Porque se não fosse para Deus se aproximar da tua vida, o que você está fazendo aqui? Aleluia! O que é que você está fazendo aqui hoje? O que você veio fazer aqui no meio da rua, com um monte de cadeiras aqui? Não tem um templo bonito. O que você veio de fato fazer aqui hoje? É porque há algo na tua vida que precisa mudar. Aleluia! Há algo que Deus precisa fazer primeiro em você. Senhor, mas eu tenho um problema na minha vida sentimental. Se fosse para trazer teu marido, ele estaria aqui. Aleluia! Porque o Espírito Santo convence. Se fosse para trazer o teu filho, ele estaria aqui. Mas quem de fato está aqui? É você. E olha o que o texto vai dizer: começou a entrar naquela casa, ministro, várias pessoas para ouvir a palavra. E Jesus viu que havia vários tipos de pessoas. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente disse, ou não? Sim. Porque nem sempre uma verdade para você, Vinícius, vai ser para o outro. Você está apto a ouvir certas coisas, outro não. E às vezes você vai magoar as pessoas. Você vai desviar as pessoas do propósito de Deus. Jesus, ele é inteligente. E às vezes falta inteligência em nós. A gente acha que a gente fala em língua estranha. A gente fala aqui porque nós lemos a palavra. E nós achamos que nós somos super-homem. Não, falta inteligência. O que Jesus vai fazer? Jesus vai pegar coisas diárias, coisas do cotidiano, e ele vai ensinar com isso. Às vezes nós lemos aqui, ó, mas a vírgula tal, a coisa tal, está escrito assim, ó, uma profundidade. Aí Jesus fala: não quero nada disso. Eu quero que você entenda na simplicidade o que eu tenho na tua vida. Aleluia! A primeira coisa que Jesus vai fazer é, você prestou atenção? Todos que estavam desviados, todos os publicanos e os pecadores e aqueles que estão perdidos, estão perto de mim. E se Jesus é o Cordeiro de Deus, tira o pecado de mim, eu quero te dizer uma coisa: eu não sei o tamanho do seu pecado, nem me interessa, mas se você está perto de Jesus, Ele vai te lavar, Ele vai te purificar e Ele vai te levantar. O problema é que quem está olhando para nós fala: Jesus é doido para estar perto desse cara. Deixa eu dizer uma coisa: enquanto você estiver perto de Jesus, não ligue para os outros. Aleluia! Porque quem vai te lavar e te limpar é Jesus. Homem nenhum, pastor nenhum, profeta nenhum pode te lavar, a não ser Jesus de Nazaré. O próprio João Batista, ele disse isso. Ele disse isso: eu lavo com água, eu batizo com água. Quem aqui já se batizou? Levanta a mão. Quem já desviou sendo batizado? Levanta a mão. Quem já desviou? Preste atenção, no dia que você se batizou, o que morreu lá? O velho homem, sim ou não foi? Não foi ensinado a você? Mas se ele morreu lá, como é que você depois ressuscitou ele e você foi viver outra vida de novo? Se ele estava morto, por que ele ressuscitou? Preste bem atenção, o texto vai dizer para nós que Jesus, uma classe vai chegar perto dele para ouvir. Fala: ouvir. Ouvir. Por que é difícil nós ouvirmos a palavra? Porque nós não queremos. Nós queremos que Deus nos dá. Se Deus falasse aqui hoje, sua vida sentimental vai mudar, a tua vida profissional vai mudar, você sairia daqui feliz, sim ou não? Glorificando. Mas Deus não pode mudar só a sua vida sentimental. Ele vai ter que mudar você.
Glória a Deus. Glória a Deus. Porque se Deus mudar só uma área da tua vida, Ele sabe que em outras você vai pecar contra Ele. Do que adianta Deus entrar em uma área e mudar e nas outras continuar da mesma forma? Deus tem que mudar todas as áreas da tua vida. Aleluia! O problema é que nós só viemos com uma. Qual é a primeira coisa que nós fazemos? Nós vamos até Jesus para ouvir Ele. Não, vou lá na igreja que eu vou ouvir uma palavra, não é assim? Não liga para a chuva não. Nós vamos ouvir uma Palavra. O problema é, se a palavra não fala o que você quer, você volta para casa sem ela. É verdade. Aí sabe o que acontece? Você vai falar, Deus não falou comigo. Por quê? Porque Ele não falou aquilo que eu quero ouvir. Se Ele tivesse falado na minha área tal, eu tinha me agradado. Eu tinha saído dali feliz. Aí Deus fala, então você não foi lá para me ouvir. Você foi lá para um benefício seu próprio. E todas as vezes que você for até Deus, só para você querer algo, Deus vai falar para você, não, você vai voltar para casa dessa forma, ó, você não queria ouvir, mas você vai ter que ouvir hoje, que Deus vai mudar a tua vida por inteiro. Não adianta trazer seu casamento, não adianta trazer sua vida profissional, sua vida, não traz aqui no altar, não dizendo, Senhor, muda essa área. Deus fala, eu não quero mudar só essa área. Aleluia. Porque assim, ó, eu te indico, vai lá, né, alguém que aconselha casamento, e ele vai te ajudar. Eu é diferente o Espírito Santo. Eu quero conviver na tua vida. Aleluia. Eu quero entrar na tua casa. Eu quero mudar o teu caráter. Talvez você está sofrendo só na vida sentimental. E essa área saiu da tua mão. Mas tem outras áreas na tua vida que precisa ser mudado. Porque se não tiver no meu controle, você vai voltar da mesma forma me pedindo para mudar. Aleluia. Pedindo ajuda. Sim ou não? Sim. É todas as áreas mais que o diabo bate em nós. Ó. Vida sentimental, vida financeira, vida familiar e a saúde. Sim ou não? Sim. E Deus sabe disso e o homem conhece isso. Você vai a Deus por essas 4 áreas. Quem veio aqui somente para agradecer e para adorar a Deus? Dá glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem veio aqui sem trazer nenhum problema e dizer, só fui te agradecer, Senhor. Glória a Deus. É poucos ou não é? Por quê? Porque não está acontecendo nada. Quando começa a acontecer, você frequenta mais a igreja. Quando começa a acontecer um problema, você corre para os braços de Deus. Aí você fala, você usa o Salmo 91, debaixo das tuas asas eu estou, e Deus fala, você estava fora das asas. Mas agora aconteceu um problema, você correu. Só que a minha presença você não pode fazer isso. Jesus começou a pregar a palavra e o pessoal foi para ouvir. É ouvir o que você quer ou ouvir o que Deus tem para te falar? E o que Deus tem para te falar essa noite é o seguinte, ó. Primeira coisa, arrependimento. Jesus ele vai explicar o seguinte, ó. E murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então tem 2 classes. Tem alguém que está reclamando e tem alguém que está sentado na mesa e está vivendo ali com Cristo. Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Qual dessas classes estava mais perto de Jesus? Os fariseus que estavam murmurando ou os pecadores e publicanos que estavam sentados? Eles estavam sentados, prontos para ouvir o que Jesus tinha para ensinar. O que Jesus tinha para fazer. Quem está perto ouve melhor, sim ou não? Sim. Quem está longe às vezes não entende. Eu quero ouvir o que está sendo dito ali. Por isso que Deus te aconselha, não fique na porta murmurando ou dizendo o que está acontecendo aqui. Chega mais perto. Aleluia. Porque quem está longe não consegue ver muitas das vezes a imagem real ou ouvir direito o que Deus está falando. E aí é necessário que nós se aproximamos. Só que nós temos medo às vezes, sim ou não? Sim. Mas eu fumo. Eu bebo, eu ainda estou mentindo, eu ainda estou fazendo isso. Você acha que Deus não sabe disso? Se ele não soubesse, eu não estava aqui hoje. Porque quantos mentirosos aqui não há no meio de nós? É verdade. Quantas pessoas não estão no erro no meio de nós? Quantos erros nós não cometemos? O problema é que nós achamos assim, eu estou no erro, Deus não vai me ouvir. A primeira coisa que eles foram foi para ouvir. Agora o que eles vão ouvir, vão mudar a vida dele? Então essa noite você veio aqui para ouvir uma palavra para mudar a tua vida. Vamos lá, ouvir a palavra. Então Jesus vai contar uma parábola. A primeira coisa que Jesus vai fazer é, ele vai contar a parábola de um homem que é um pastor. A figura de um pastor. Ele vai dizer que um homem tinha 100 ovelhas. E uma ovelha se perdeu, sim ou não? Foi uma ou foi 100? Foi uma ou? Ela se perdeu, fala, perdida. Deixa eu dizer uma coisa, em que ponto da tua vida você já se perdeu? Porque tem gente que acha que por ele vir à igreja, ele acha que ele se encontrou. Às vezes você está na igreja e você está mais perdido do que você imagina. Aleluia. A Bíblia diz que essa ovelha, ela
se perdeu e o pastor ele tomou uma posição. O que ele foi fazer? Ele foi atrás dela, sim ou não? Sim. Ele guardou as 99 ali e foi atrás que estava perdido. Ele foi atrás. Então o texto já se inicia dizendo, ó, tem alguém perdido. Ele fazia parte do grupo. Ele fazia parte do convívio, mas ele se perdeu. Então eu tenho que ir atrás do que está perdido. O problema é que tem gente que está achando que a gente vai atrás dele. Quem está perdido é que deve ser procurado. Quem está achado não precisa, meu filho. Tem gente que tem que entender isso. Bota na sua cabeça. Se você já está dentro do aprisco, se você já está bem, não tem porquê Deus ficar toda hora indo atrás de você. Você já está bem. Mas quanta gente não está por aí vivendo numa vida deplorável? E a Bíblia vai dizer que o pastor ele sabe isso por quê? Quem dá lã para o pastor? A ovelha. Quem dá leite para o pastor? Ovelha. Quem dá gordura para o pastor? Ovelha. Porque tem muito pastor que só vai atrás disso. Porque sabe que a ovelha vai atrás disso, sim ou não? Sim. Mas tem um vai porque sente amor. E se enquanto você não aprender que o amor é o que te leva a ir atrás de uma pessoa que está perdida, você nunca vai ser um pastor de verdade. Você nunca vai ser um homem de Deus. Porque se você vai atrás de alguém por interesse do que ela pode te dar, tem muito pastor que vai atrás de homens aí que estão perdidos, por quê? Porque sabe que ele tem alguma coisa para dar. É verdade. E a pior coisa do mundo é alguém atrás de você por interesse. Entenda uma coisa, esse homem, Jesus, ele vai ensinar isso, é muito maravilhoso. Ele vai dizer assim, qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la. Até encontrar. Quando eu encontro uma ovelha, vamos lá, vamos botar na sua cabeça. Isso aqui, ó, é muito simples. Se eu achei a ovelha, eu vou pegar ela pelo pescoço e vou trazer ela embora. Posso fazer isso com um homem que pensa? Não. Posso pegar alguém pela orelha, puxar e trazer? Não. Por que não? Porque ele pensa, sim ou não? Jesus, para explicar a parábola do filho pródigo, ele não diz assim, ó, o pai foi atrás dele, puxou ele pela orelha como um pastor e trouxe ele arrastado. Está escrito isso? Não. Não, ele caiu em si. Caiu em si. Tem coisa na tua vida que o pastor não vai atrás de você. Meu Deus! É o Espírito, você tem que te convencer. Porque você já conhece a casa do pai, você já sabe o lugar do aprisco, o problema é que você não caiu em si. A Bíblia vai dizer aqui que o pastor foi atrás de uma ovelha, um animal. Mas a ovelha perdida é aquela que não sabe, não conhece. Você está entendendo? Agora, tem gente que sabe. Você quer ver como tem? Deus vai falar para as duas classes. Ele vai falar assim, ó, os fariseus, os publicanos e os pecadores estão perdidos dentro de casa. Eu vou reunir essas ovelhas. Publicanos e pecadores eram os perdidos. Eram os que estavam agora ali, ó, perdidos dentro da pátria. Dentro de casa, cara, eles estavam perdidos. Porque tem gente que está perdido dentro da sua própria casa. Não adianta falar para os outros assim, fulano está perdido, fulano está desviado, fulano está vivendo isso. Aí Deus fala, você está desviado dentro de casa. Meu Deus. Você está perdido dentro de casa. E muitas vezes você vai falar assim, ó, mas fulano está lá do outro lado, fulano está fazendo isso e aquilo. Esse é o pensamento do irmão mais velho, sim ou não? Sim. O pensamento dele, ele diz, o meu irmão, ele foi lá, gastou tudo com meretriz. Ele não disse isso? Sim. Por que ele disse isso? Porque ele sabia onde seu irmão estava, mas ele nunca foi atrás do teu irmão. É verdade. Tem muita gente que sabe o que você está fazendo, sabe o que a outra pessoa precisa, mas ela não vai atrás. Por quê? Porque não considera como irmão. E a falta de consideração começa pelo altar. Meu Deus! Quando o altar não tem consideração por uma vida, seja ela qual for, não adianta querer ser o que você não é. Meu Deus! A primeira coisa que Jesus vai mostrar é eu tenho amor. E o amor não é eu dar uma cesta básica. O amor não é eu falar para a pessoa eu te amo. Amor é sentir. Amor é passar. Aleluia! É estar do lado. Amor é sofrer. Porque Jesus olhou para nós do céu no tráfico de droga. Olhou para as pessoas na prostituição. E a Bíblia diz que Deus foi lá e enviou teu filho para morrer por mim e por você. E o pastor, aquela pessoa que ela diz que ama e ela não doar a sua vida, de fato ela não conhece a Deus. Vem pra cá, missionário, sempre aqui. Eu vou terminar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Preste bem atenção. Vamos atrás da perdida. A perdida, ela vai ser encontrada. Quando eu encontro o que se perdeu, olha só, achando, eu ponho ela no ombro. Sim ou não? Sim. Quer ver agora? Eu vou explicar isso aqui. Vem cá o Ricardinho, Daniel, por favor. Ricardinho falou pra mim, Deus me exortou para fazer teatro. Vem cá, mas eu vou fazer algo aqui. Vem cá. Vou explicar. Uma ovelha,
Vem cá, Daniel. Vai vir aqui. Fica à vontade, fica tranquilo. Ricardinho é o pastor, tá bom? Ele é o pastor. Fala, pastor, igreja. A igreja, tá aí, dá um glória. Glória a Deus. Que paz, porque quando nós estávamos no samba, nós ia até mais tarde. Não tinha chuva, não tinha nada, ó. Pastor, aqui é a ovelha. Dá pra pegar o... Dá pra você... Levanta o Daniel aí, tenta levantar ele. Levantou, ó, presta atenção. Tem peso? Tem. Agora, o que o pastor fez? Ele carregou nas costas. Ele carregou esforço. Qual que é o problema? Eu quero pregar, mas eu não quero carregar no ombro. Meu Deus! É. Aí eu sou profeta, sou homem de Deus, sou profetisa, sou juízo, mas na hora de carregar no ombro, não quer carregar. É muito fácil falar do traficante. Eu quero ver lá pregar ele, pregar para ele, eu quero ver quando ele falar, vem aqui fazer uma visita, e na hora que estiver fazendo uma visita, você ainda sofreu dano, talvez quando a polícia bater na porta. É muito fácil você falar do viciado de crack, que ele não presta. Eu quero ver você sentar lá com ele e você ver a situação que ele vive. Por quê? Aí você vai sentir o peso. Aí você vai entender o peso da sua chamada. Agora, quem não vive isso, quem não se importa, sabe? Dá para carregar ele? Agora imagine, o cara tá... Imagine você pegar... O pastor pega um grupo de ovelhas, né, para beber água, para comer. Fica aqui. Depois ele volta, sim ou não? Sim. Aí ele esquece que deixou uma lá. O que ele tem que fazer? E aí, ó a viagem que ele tem que dar. Hoje você tem carro, tem condição. Você não consegue fazer tendo condição? Imagine a pé. Se Deus te deu condição de você fazer, tendo condição e não consegue fazer, quero saber o que você está fazendo. Aleluia. Se eu não colocar ele nas costas, quem vai matar ele é o deserto. Sim ou não? O problema é, vou trazer ele, aí ele está dilacerado, ele está machucado, ele está ferido. Pega alguém que veio da droga, pega alguém que veio da prostituição, pega alguém que veio cheio de ferida e passa com ele na rua. Meu Deus. É da hora passar com alguém famoso, né? Se é alguém da Netflix, eu passo. É forte. Abraça um viciado. Eita. Por que não é legal? Porque te traz vergonha. Você tem medo do que os outros vão dizer. Meu Deus! Pega alguém que caiu no adultério. Aleluia! Assim, ó, eu vou te ajudar a se levantar de novo. Porque é peso. É pesado, meu irmão. Hein? É por isso que você vai sofrer crítica. Mas não é o pastor tá andando com aquela jovem moral que sai com todo mundo? É muito fácil pregar. Viva. E viver é diferente. Sim ou não? Sim. Vamos lá. Aí eu trago ele, ó. Voltei lá, ele foi machucado, ferido. Talvez um urso, alguém machucou ele. Ele está lá todo arranhado, machucado. Eu tenho que fazer igual o samaritano. Eu tenho que levar ele para um prédiozinho, um hotelzinho. Gastar o meu dinheiro com ele. Está escrito isso lá? Gastar o meu dinheiro. O problema é, você gasta dinheiro com seu cachorro come a melhor ração. Eita. Naquele dia Deus vai lembrar. Você dá bife para o seu cachorro comer, mas não ajuda alguém na sua porta. Meu Deus! Hã? Você compra, paga 100 e pouco, 200 reais num pó de ração, mas tem dó de dar um prato de comida. Aí Deus fala, naquele dia você vai ver no dia do juízo, seu cachorro é melhor do que um ser humano que eu criei. Aleluia! Vamos levar ele para casa? Vamos levar ele para casa? Não está fazendo teatro não, hein? Isso vai entender. Já tomei logo uma exortação. Mas é o seguinte, vai trazer peso? Vai trazer peso? Vai. Vou ter que tratar a ferida dele? Vou. Quem quer problema? Levanta a mão e dá glória. Mas quem quer vitória? Então a vitória todo mundo quer, mas o problema ninguém quer. Então, entenda. Cantar não é bom, é? Ser missionário não é bom? Quando manifesta demônio, é bom, é? Quando tem que ficar lá 2, 3 horas conversando com uma pessoa e deixar tudo que você faz de lado lá, é bom? Não, então é muito difícil, né, filho? Pregar é muito fácil, quer dizer, pregar a palavra e não viver ela. Vamos viver, Ricardinho? É fácil falar. Pastor não tem vida com Deus porque o pastor não vai atrás. Carrega ele até ali. Consegue carregar? Não. Então tira do teu olho. Tá subindo. Aleluia! Você vai começar a andar com ele nas costas. Aleluia! Sendo que, o problema é isso daí. Às vezes eu converso com ele e ele fala, você escolheu meu camarada. Ela fala desse jeito. Você não escolheu? Você poderia ter dito? Não. Você poderia ter dito não para a tua chamada. Na hora que a missionária Maiara está com oportunidade. O pastor Vinícius está com oportunidade. Na hora que bate na porta não tem mais oportunidade. Meu Deus! É forte.
Na hora de carregar nas costas uma oportunidade? Na hora de pagar o preço e falar, eu amo? Porque se não consegue amar o que cuida, imagine o que não cuida. Acordar às 6 horas da manhã é fácil. O problema é que você esquece do estágio que você viveu. Meu Deus. Você esquece que um dia alguém te ajudou, alguém te carregou. E é muito por isso que eu falei, entenda isso. Ó, imagine que Jesus aqui, eu vou passar o microfone agora para Jesus, hein? Jesus agora, não tá para presta atenção. Vou passar a oportunidade para Jesus aqui. Preste bem atenção. O que eu vou falar aqui, ó, quero que a igreja preste atenção. Segura aqui. Ele pregando agora, ele pregando. Tem uma diferença ou não tem, ó? Todo mundo vai passar e falar, nossa, ó Jesus, que benção, não é assim? Ó, Jesus está uma benção, não é? Não é assim que vai falar? Mas será que ele só está uma benção agora ou ele deu um problema? É que na hora que todo mundo, a hora que vem aqui na frente fala, é uma benção. Mas e na semana? Meu Deus. Você está entendendo como que Deus age? As pessoas interpretam mal a Bíblia. Por que Jesus está fazendo? Deus está dizendo, ó, eu estou andando com pecadores e publicanos, o que ninguém quer. Eu não faço segregação deles. Se eu prego para um viciado de crack, eu vou pregar para o traficante. Se eu abraço o viciado de crack, eu vou abraçar o traficante. O problema é teu se você não faz isso. Mas Deus mandou fazer. Aleluia. Agora o mais difícil é carregar, só não. Meu irmão. Jesus disse assim, ó. Qual é o amigo? Olha como Jesus disse. Qual é o amigo que batendo mais tarde na sua porta, lá umas 2, 3 horas da manhã, não vai abrir a porta para o seu amigo? Esses dias eu fui exortar. Eu ainda falei, eu tenho um amigo muito chato. Chato mesmo. E ele me chamou 3 horas da manhã aqui na porta. 6 horas da manhã na porta, 5 horas da manhã. Chamando Fael. E ele não me conhece como pastor. Então imagine como ele me chamou aqui na porta. Meu Deus. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu estou sendo verdadeiro. Eu falei que eu não estava. Eu estou certo ou estou errado? Sabe por que eu estou dizendo isso? Isso aconteceu comigo aqui. O Espírito Santo falou no meu coração. É fácil, né? Quando ele está são, é teu amigo. Meu Deus. Quando ele precisa de você, ele é teu inimigo. Quando ele te presta um favor, ele é teu amigo. Quando ele não te presta para nada, ele é teu inimigo. Aí Jesus ensinou para mim aquele dia, e através da vida da minha filha, viu? Você não pode fazer isso, pai. Você tem que descer porque ele é teu amigo. Qual de vós, Jesus disse, que tendo um amigo que bate na porta de madrugada, vai abrir para ele, para o receber? Meu irmão, você tem noção do que é isso? Você abrir a porta para um cara muito louco, ou cheio de droga, mas você sabia que naquele dia Jesus poderia ter salvado ele? Porque uma vez eu lembro disso, é que eu testemunho rápido, onde a Camila trabalha. Havia um jovem, eu cortava cabelo ali. Havia um jovem, Deus, ele sabe como trabalha. E eu conheci ele como Jeremias. Trouxeram ele da igreja, ele estava firme na igreja. Deus trouxe ele naquele lugar, Vinícius, eu poderia ter rejeitado. Deus trouxe ele naquele lugar para falar com ele. Deus falou com ele, cumpriu alguns dias que aconteceu na vida dele. Daquele dia em diante eu comecei a entender. Deus não coloca nenhuma pessoa no meu caminho à toa. Porque você não está na terra à toa. Você não está aqui só para passear. Você está aqui por um propósito de Deus. Tem um porquê, com certeza. Vamos levar então a ovelha para casa. A primeira coisa, fica aí. Achando, põe sobre o seu ombro. Dá para carregar ele? Não dá. Mas se ela assistiu, o que você vai ter que fazer? Se vira, meu irmão. Engraçado, quando o filho é teu, o que você faz? Você vai chamar sua mãe? Porque o que é teu, quem cuidar é você, sim ou não? E olha como que é tão profundo, ó. Vamos lá. E põe no ombro e indo para a casa. Indo para? Indo para? É legal. A pessoa te proporciona um momento de prazer aqui. Aí você está com ela. Quando você vê o defeito ou um problema. Você lembra que eu falei isso, né? Quantas vezes eu falei isso? Esse é o mal do ser humano, sim ou não? Vamos levar ele para casa? Levando para casa, quem ele vai reunir? Os amigos. Levanta aí, cara. Levanta aqui. Vamos reunir o amigo. Você lembra de Jesus? Eu tinha ido levar ele em tal lugar, só que ele ficou lá e se perdeu. Ele estava na bebida, na droga, na prostituição, tudo que não prestava. Mas nós achou ele vivo. O texto diz que o jovem foi achado com saúde. Fala, saúde. Saúde. Louve a Deus, meu irmão.
de você encontrar um dia alguém que um dia se perdeu ainda com saúde. Porque o diabo mata. Sim ou não? O que a cara tem que se fazer? O texto diz, ó, fica ligado, ó. E então Jesus dirigindo, ó o que Jesus vai fazer, ó. Jesus vai falar assim, ó, aos amigos agora e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, alegrai-vos comigo. Meu irmão, o cara quase morreu. Aí traz pra cá, tá no meio da gente. A gente acaba de matar o camarada. Senta aqui, pode sentar. Preste bem atenção. Jesus, senta aqui, Jesus. Não é teatro não, hein, Gadinho? Ó, sabe o que eu tô falando isso? É viver, fala viver. Viver. Aí tá aqui o camarada, que tava todo machucado, ferido, cheio de problema, cheio de trauma. Tá aqui comigo, não tá aqui? Aí tá o irmão mais velho fazendo o quê? O que o cara deveria fazer? Ó, meu irmão voltou. O problema é, ele não gosta que ele voltou. Meu Deus! Por quê? Tá preocupado com isso. Ou a parte que a maior hipocrisia da igreja é isso hoje. Vai tomar o meu lugar. Meu Deus. Você tem lugar nenhum? Aleluia! A igreja continua sendo de Cristo. Glória! Eita A Deus! igreja não é tua, a igreja é de Jesus. Aleluia! E todos aqueles que voltaram, ó, preste bem atenção. Ele está aqui, ó. O texto diz que, ó, o próprio Jesus diz que eram irmãos. E eles se dividiram. Então o mais velho, ele está na porta. Quando ele vê a festa, ele fica nervoso. Para nós correr aqui, ó. Quando ele vê a festa, ele vai dizer assim, ó. O irmão mais novo voltou para casa. Ele estava todo machucado. Já estava quase comendo a comida dos porcos. Já estava vivendo uma vida deplorável. E ele voltou para casa. Você deve se alegrar por isso? Sim. Então o trabalho contra a prostituição, contra o álcool, contra as drogas vai muito além do sangue, meu irmão. Você vai ter que lutar, você vai ter que entregar a tua vida, você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, você vai ter que pagar o preço. Porque quem ama, paga o preço, meu irmão. Quem não ama, deixa de lado, joga fora. Porque não entende o que é o amor. Amor é cuidar, sim ou não? Sim. Quando você estava lá jogado em alguma coisa que era deplorável aos olhos de Deus, Deus foi lá, cuidou de você, tratou você e trouxe você para você hoje estar aqui. Talvez uma pessoa humilde, ou talvez um fariseu hipócrita. Nós não temos, sabe, Camila, esse mesmo sentimento. Não temos. Nós vemos o nosso irmão com fome, não ajudamos. Nós vemos com sede, não ajudamos. Aí nós falamos, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Vamos terminar aqui o texto? Fica aqui, Jesus, fica aqui. Eu gosto de Jesus, fica perto de mim, ó. Presta atenção. E levantando, ele foi para a casa do seu pai. Fala, a casa do seu pai. De quem é a igreja? De quem é a igreja? Do Pai. A igreja do Fael? Não. A igreja é do Ricardinho? Não. De quem é a igreja? É do nosso pai? Sim. O problema é que quando o irmão entra pela porta, ela se torna a sua igreja. Meu Deus. O que vai dizer, ó? Ele voltou para a casa do pai. Ó, meu irmão, eu quero falar uma coisa para você. Você é até mais velho, mas a casa não é tua, não. Meu Deus! A casa continua sendo de Deus. Você não gosta que voltou, o problema é teu. Aleluia! Vai continuar sem gostar. Porque aqui é para vir mesmo, é para vir a prostituta, o ladrão, o homossexual. É para vir todos aqueles que a sociedade não quer, meu irmão. Aleluia! E não interessa quantas vezes o diabo... Olha, entenda isso, hein? Porque se nós achar com saúde, o diabo vai se quebrar. Vai. Porque nós vai abraçar. Aleluia! Porque se não fosse para abraçar, meu irmão, você não era para estar aqui. Já era para estar moço ou não? Porque eu gosto de Jesus, ele sabe fazer o papel quietinho, ó. Vamos lá, presta atenção aqui, ó. Quem está entendendo, dá um glória. Glória a Deus! E levantou-se e foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou. Quem abraçou ele? O pai, mais um babaca do filho mais velho. Ficou com o quê? Aí, tirou a palavra. Ficou com sim? Eu não aceito, ele chegou agora. Meu Deus! Meu Deus! Você não entendeu o que é ganhar almas. Ah, Você não entendeu o que é vidas. Nós somos irmãos, sim ou não, igreja? Sim. Então não há diferença nenhuma entre nós. O problema é que nós criamos essas diferenças. Meu Deus. Vamos tirar essas diferenças de lá? Vamos lá. Estou até gaguejando, hein? E levantou-se, foi para o pai, e vindo ele de longe, quando seu pai o avistou, e compadecendo dele, correndo, o abraçou e o beijou. E disse assim, ó. E o filho disse, pai, eu pequei contra o céu. O pecador, ele tem uma coisa. Ainda mais quem conhece a palavra, viu? Ele sabe que ele peca contra Deus. Então não adianta falar para mim assim, ó. Eu estou com um problema com a Maiara. Primeiro, seu problema é com Deus.
depois é com o seu próximo. Deixa eu dizer, se eu ofender o Jesus aqui, eu tenho que pedir perdão para Deus ou para Jesus? Jesus. O problema é que eu ofendo o meu próximo e vou pedir perdão para Deus. E Deus fala, oxi, você não me ofendeu não, meu rapaz. Meu Deus. Você ofendeu, foi ele lá. É isso mesmo. Glória a Dá Deus. vergonha na sua cara e volta lá e pede perdão. Aleluia. O problema é que nós queremos. Não, o perdão tem que ser dado a Deus. Aleluia! Se Deus perdoou, acabou. Não Ai, é assim ai. não. Deus não aceita esse perdão. Peça perdão, você é o que você faz. É isso mesmo. Para a pessoa que você magoou. Aleluia. Porque aquela pessoa vai fazer o seguinte, sempre falo isso pro Vinicius. Aquela pessoa vai orar, fala oração. Oração. Aí ele vai reclamar de quem? Ó Deus, aquela pessoa lá me magoou. Aí você aqui orando para Deus, eu perdoo ela. Aí Deus fala, deixa, eu vou fazer um encontro. Você fica cara a cara. Quem já ficou cara a cara com alguém que você tinha que pedir perdão? Não é a pior coisa do mundo? É a pior coisa, você fica duro, fala, não vou pedir perdão. Aí Deus fala, não vai? Eu quero ver se tu não vai pedir perdão. Aleluia! Não é assim? Sim ou não, igreja? Sim. Realidade. Então, olha só, ele pecou, ele diz, eu pequei contra o céu. Então, quando você vê uma pessoa no pecado, entenda uma coisa, a primeira pessoa que ela pegou não foi você. Aí destruiu a minha vida. E o que ele tem com Deus? Você esqueceu? Porque quando o homem chega no nível de baixa moral dessa forma, ele já perdeu a presença de Deus. E quando nós perdemos a presença de Deus, nós perdemos família, nós perdemos filho, nós perdemos dinheiro, nós perdemos tudo. Eu canso de falar isso para eles. Eu amo você porque eu amo a Deus. O dia que eu parar de amar a Deus, o homem sem Deus ele é um lixo. Sim ou não? Sim. O homem sem Deus está lá, Gênesis 6. Deus só sentiu vontade de extirpar a terra. Você tem que amar a Deus, que quando você ama a Deus, aí você começa a amar a sua família. Aleluia! E amar com equilíbrio, viu? Não é com sentimento de posse, não. É com equilíbrio. Aleluia! Sabendo respeitar a decisão do outro. Hoje nós temos um amor, eu que mando. Não manda nada. Olha o que o texto vai dizer para nós. Então ele pecou contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele já vai sofrer uma síndrome de inferioridade. Sim ou não? Sim. Eu fico vendo. Acontece muito isso aqui, viu, Jesus? Pastor, eu não vou mais à igreja porque eu pequei. Eu estou vivendo uma vida ruim, danada. Aí o pastor, na direção de Deus, ó Camila, na direção de Deus o pastor vai lá, meu filho, você está perdoado, você já confessou, fica tranquilo, Deus já te perdoou. Você sai na esquina, ele está maltratando o outro. Ele foi perdoado, mas ele não é capaz de perdoar o outro. Meu Deus! Ele acabou de sair de uma sentença de condenação e ele condena o outro. Em vez de ele apresentar, vai lá, eu conheço um Jesus que cura, que liberta, que trata a minha síndrome de inferioridade, que trata a minha depressão, que trata o meu problema. Não, ele fala, eu sou um santo, não fala mais comigo, agora eu estou separado. Você é um hipócrita mentiroso. Você vai aprender essa noite. Vamos lá? Olha o que ele vai dizer aqui, ó. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa o melhor roupa. A melhor roupa. O que ele disse ao servo? Trazer a melhor roupa. Quem é servo aqui? Levanta a mão, dá glória. Glória a Deus. Então quando você vê alguém chegar sujo, maltrapido, todo, dê o melhor seu. Aleluia! E quem manda fazer isso é o pai. Glória a Deus! O problema é, você quer o melhor para você, mas você não quer dar para o outro. Não. Sim ou não? Gosta de uma roupa boa, mas quer dar usado para os outros. O couro tá comendo. Quer comprar roupa no shopping, mas quando Deus fala, gasta aqui com o seu cartão. Vai não. Não, eu tenho umas peças lá que eu vou separar, que eu não uso mais. Pastor, não é para dar, é doação? Doa o que você quiser. Mas se Deus te der o melhor, dê o melhor para alguém. Aleluia! O problema é que nós não conseguimos fazer isso. Não é assim? Nós falamos de amor para os outros, mas não vivemos. Falamos de companheirismo e não vivemos. Sim ou não? Vamos lá, estamos correndo, hein? Pode falar que o pastor ficou até mais tarde. Olha só. Então o filho disse, pai, porém disse aos seus servos, me perdoa, trazei depressa a melhor roupa. Melhor roupa. Porque muitas pessoas confundem esse texto. Quem o pai mandou trazer depressa a melhor roupa? Foi o filho que foi buscar a roupa ou foi o servo? O servo. Nós confundimos, né? Nós achamos que foi o pai que colocou a roupa lá. Não, foi o servo. É você que é servo que tem que aprender a vestir o outro. É você que é o servo que tem que aprender a abençoar o outro. Aleluia! Na igreja primitiva, porque eles tinham em comum. Quando ele viu o irmão que precisava de um tênis, de uma roupa, ele falava assim, vamos lá que eu vou comprar para você. Hoje não. É o processo da vida dele. Quando você está descalço, não é processo. Quando você está com fome, não é processo. Quando você está passando, não é processo. Mas na vida do outro é processo.
É o mundo mesmo. Jesus está aqui, quietinho. O filho está aqui, ó. Aonde o filho está? Quieto. O filho mais novo, ele disse alguma palavra? Não. Só a reclamação de quem? Do mais velho. Do mais velho. Meu Deus. Por que pessoa você acha que ela está muito tempo na igreja? Porque ela é velha, que ela já tem um tempo de igreja, ela pensa que ela pode mandar. Meu Deus. Ah, não. Meu Deus. Aqui tempo de casa não salva não, viu? Aleluia. Não é firma. Aleluia! Aqui tempo de casa, se não andar, não tiver um amor, não aprender a servir, nem no céu entra, meu irmão. Glória a Deus. Não vai ser você ficando 20 anos na igreja que você vai falar, tô salvo porque eu tô 20 anos, não. É o teu caráter, é o teu amor, é a tua conduta, é o que você faz pelo outro que identifica quem você é há 20 anos. O problema é que você entrou humilde, simples, e agora você está com o nariz, não sei na onde. Foi na nuca o nariz. Meu Deus. E você tem que entender isso. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos muitas das vezes, num ambiente que é religioso, mas meu irmão, dá até nojo certas coisas. Eu sou o pastor, a Bíblia fala que a vara e o cajado do pastor faz o quê? Consola, sim ou não? Então dá uma glória aí. Glória a Deus! Porém, disse ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa. Vamos trazer a melhor roupa para o Rodinei? Vem cá, Rodinei. Rodinei, eu trazer o Rodinei aqui. Vou trazer a melhor roupa. Ricardinho, o quê? O Ricardinho vai ficar aqui. Deixa o Ricardinho aqui. Melhor roupa. Deixa eu falar uma coisa pra você. Aqui é do meu tamanho, né? Então, eu sou até maior. Preste bem atenção. Você gosta de um tênis bom? Seu próximo gosta? Então, quando você pede o melhor para Deus, você tem que saber. Você tem que dar o melhor. Você canta? Você louva? Você não adora? Você tem que dar o que para Deus? O melhor? O que você está dando para Deus? Aleluia. Qual o melhor que você está dando? Glória. Vamos lá? Qual o melhor? Ô Rodinei, se eu pegar essa blusa aqui agora. Tem cara essa blusa? Quanto foi? Pode falar, moleque. Pode falar. Abra a boca. 300 reais. É capaz de tirar uma blusa de 300 reais e dar para alguém que está sentindo frio? Meu Deus. Por que é difícil? Porque nós somos egoístas. Nós queremos o melhor. Mas dar o melhor não quer dar. Quer o melhor tênis? Beleza. Mas quando Deus fala, tira esse teu. Sabe por quê? Vamos lá. Quer falar de fé? Quer falar, eu tenho fé em Deus? Fala, eu tenho fé em Deus. Deus falou para Abraão, vou te dar um filho. Ele é o pai da? Ele é o pai da? Pega teu filho, sobe ao monte, sacrifica ele por amor a mim. Te dei o melhor, mas eu quero ver se sacrificar ele. Oh, meu Deus. Te dei o melhor, quero ver se abrir mão da promessa. Oh, Deus. Consegue abrir mão do teu melhor para dar para alguém? Rodinei, então você não é... É difícil dar uma blusa de 300 reais. É difícil? Foi difícil visitar meu irmão, que é do meu sangue. Você dá uma blusinha por baixo? Ah, não, negão. Fica com a blusinha por baixo. Fica de DP agora. Se eu tirar aqui agora e você ficar sem camisa, não precisa tirar. E você, não, tira. Pode tirar. Você falou blusa, pô? Desculpa, foi mal. Pode tirar, tira. Ó, presta atenção. Você vai ver isso pra você entender. Porque tem coisa que a gente tem que ver, sim ou não? Sim. Você tá com calor, tá ou não tá? O negócio tá com calor, hein? Presta atenção agora. Eu tirei o que é dele. Ele pagou um alto preço por isso, sim ou não? Sim. Eu vou dar para outro sentir o calor que ele estava sentindo. E ele vai sentir o que agora? Frio. Você está vendo por que você não conhece o problema do outro? Meu Deus. Você sente? Não, então é fácil você falar. É foda. Você está lá no coração do outro? Não. Então deixa eu falar uma coisa para você. No dia que você começar a fazer isso, você vai ter autonomia para falar alguma coisa. Caso contrário, fecha a boca. Aleluia. Aleluia! Você não sente o que o outro sente. Glória a Deus. Você sabe o que leva um jovem, muitas das vezes de 16, ou até pessoas mais velhas, do lado de uma ponte, É, Deus. tomar remédio para se matar? Você não sabe. Por quê? Você cuida da sua vida. Aí você fala, eu tenho uma chamada de Deus. Tem? Se tivesse, estava sentindo o que o outro sente. Então eu posso tirar essa blusa de 300 reais aqui e dar para o outro. Deixa eu falar uma coisa para você. Ó, e olha, tem mais, precisando. Você vai ter que se virar para comprar. Foi caro? Teve que pagar um preço? Tem isso ainda. Além de dar, você vai ter que pagar o preço de novo para correr atrás disso. Mas quem olha essas ações? Não é Deus? O problema é que eu quero tirar uma fotinha todo ano. Hipocrisia. Aleluia. Aleluia! Quer dar uma cesta básica para a semana inteira. É.
Os hipócritas de plantão faz isso. Eu vou lá, estamos ajudando, aí tira foto e posta no Facebook. É, Jesus. Ridículo. Não aprendeu nada com Jesus. Dá porrada mesmo. Glória a Deus. Você sentiu frio? Deixa eu falar pra você, você sentiu frio? Sentiu frio? É bom ou é ruim sentir frio? É ruim. Tá vendo agora? Porque ele sentiu. Então quando a gente começar a sentir, Camila, a gente começa a ter propriedade para falar, sim ou não? Sim, eu Tô terminando aqui, ó. Vamos trazer. Calma, fica aqui, fica aí, ó. Fica aí. Não vai acabar ainda não. Trazei-me também, matai, ó, olha só. O pai, porém, disse ao servo: trazei a melhor roupa, vestivos, põe um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Isso. Tá acabando, hein? Tira aí, Vinícius. Tira o sapato. Glória a Deus. Não, vem pra cá, pode vir pra cá. Não tô aqui, isso aqui não é teatro não, presta atenção. Por que ele tá fazendo isso? Você tá vendo isso aqui? Isso é viver, ó. Vamos lá, tira o sapato, tirou? Não tá com chulé não, né? Presta atenção. Custa caro o tênis, não custa? Primeira pergunta. Custa caro o tênis ou não custa? Você sabe o que o outro sente na sua caminhada? Meu Deus! Porque não é você que está pisando em pedras. Aí você fala: não, isso é processo. Quer voltar para casa descalço? Não. Mas tem muita gente por aí que esperava que alguém ajudasse na caminhada dele. Só que para você andar com o melhor, você vai ter que pagar o preço. Até para dar o melhor tem que pagar preço. Ninguém quer pagar, todo mundo quer, né? Isso aqui o céu é pediu, Deus manda. Tem dificuldade para tirar esse tênis? Tem que se abaixar, só não. Se humilhar, olhar para uma coisa que você conquistou e dar para o outro. Deus olha do céu e vê nós na degradação humana terrível. Aí ele olha do céu, vê que faltava sandália nos nossos pés, vê que faltava roupa para nós, faltava autoridade para nós. Aí ele fala para Jesus: tira a blusa, tira o manto, tira as sandálias, tira tudo, se faz como eles, e você vai trazer eles de volta para casa. Aleluia! Quer trazer alguém para a casa de Deus? Paga um preço. Doa-se a sua vida. Gasta o que você tem com a obra de Deus. Porque você pode ter 10, 15, 20, 30 carros. Você pode ter várias casas. Se você morrer hoje, você não vai levar nada. Usufrua. Deus deu direito para você usufruir. Mas aprenda a dar para alguém. Aonde está o filho mais novo? Sentado. Ele falou alguma coisa? É constrangedor voltar para a casa do pai. É difícil voltar para a casa de Deus. Sabe por quê? O olho, a cara muda. Você chega na casa de Deus, você quer que a pessoa te trate. Tá certo, você não precisa ajudar ninguém, mas pelo menos um sorriso. O texto diz que o pai estava de braços abertos. O texto diz que o pai estava esperando. O problema é que quando chega aqui, a cara é feia. Meu Deus! Nós trata mal. Aí a pessoa: se na casa de Deus me trata dessa forma, como é que eu vou voltar para lá? Aí o diabo vem: não, vem pro meu samba, vem pro meu fluxo. Porque aí você vai beber, vai cheirar, vai fazer tudo que não presta. Eu vou dar uma alegria falsa a você. E no final da noite eu vou roubar a tua alma. Ele vai roubar a tua alma. Porque o que ele dá para você é para roubar. Mas o que Deus te dá é para você ter vida com abundância. Pode sentar. Deixa só Jesus aqui. Acabou, a chuva está aí. Está quietinho. Que está entendendo, não, glória? Glória a Deus. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, aproximou-se da casa, ouviu música. Fala música. Eu tenho um trabalho danado com os músicos. Por quê? Porque a música, ela movimenta as pessoas, sim ou não? Sim. O barulho da música movimenta. Você já percebeu uma coisa no funk? Preste atenção. É sempre a mesma música, mas eles estão sempre lá, sim ou não? Então, a mesma música, a mesma batida, e eles estão lá, pulando que nem problema aqui na igreja. Bota na sua cabeça. Meu Deus do céu. O que o mais velho já ouve? Música, mas ele não está lá. Ele ouve e dança, mas ele está lá? Não. Em vez de ele chegar e dizer assim, ó, presta atenção. E aí, meu irmão? Não é assim que você tem que fazer pro pecador? Abraçar ele. Como é que você está se sentindo de volta na casa de Deus? Gostou do sapato novo que o pai te deu?
Que é da hora exibir o teu, né? Mas e quando o teu irmão chega com o dele? Gostou da blusa nova que o nosso pai te deu? Tá gostando da música? Tá gostando de tudo que o pai fez para você? É assim que a gente trata eles? É assim, igreja? É assim, igreja? Nós somos hipócritas. Aí depois nós vamos falar que nós somos pregadores da palavra de Deus. Ele ouve a música, ele ouve tudo aquilo, sabe o que acontece? Ele não pratica. O seu amor é falso. Seu amor é fingido. Você ama de palavras, mas não de dentro. É como Isaías diz: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. O filho mais novo não deu uma palavra e não recebeu o amor do seu irmão mais velho. É natural. Sabia que é natural? Nós tentar trazer para dentro da casa e os mais velhos jogar para fora. Porque eles não sabem o que é uma alma perdida. Aleluia! Eles estão cegos nos seus conceitos. Estão vivendo perdidos dentro de casa. Mas eles acham que eles estão amando. A partir de hoje, tira a venda dos olhos. E quando alguém chegar aqui, aprenda uma coisa: o amor acima de tudo. Bate palma para Jesus. Se coloca de pé.